latino tem a mania da briga, por mais que eu esconda e não diga, choro um bocado a cantar. Se o destino americano me fez, tive um avô português que me ensinou a falar. Só afino é quando alguém pretende. Grândola, Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. 25 de abril de 1974, Rua Ivans, emissora católica portuguesa, Rádio Renascença. Foi à 00:20, pela voz de Paulo Coelho, no seu programa Limite, que a contrassenha que nos traria a liberdade e o fim de uma guerra fratricida com as províncias ultramarinas se espalhou pelo éter. Era a libertação de um grito de revolta que estava entranhado nas gargantas do povo português durante 48 anos de ditadura nacionalista autoritária. Hoje, 25 de abril de 2023, um grupo de jovens amigos, antigos colegas de faculdade, juntam-se para debater uma panóplia de questiúnculas e inquietações. São 4 vozes. São 4 visões diferentes que, em parceria com o respeitável postal do Algarve, cumprem e fazem jus ao seu lema: liberdade para informar. Liberdade essa que só é possível graças àqueles que lutam para que não deixemos de viver em abril de 1974. É caso para dizer: que nome damos a isto? Sejam bem-vindos ao Que Nome Damos a Isto, Mesa Redonda. Doravante, e em parceria com o Postal do Algarve, este grupo de jovens inquietos e irrequietos irá reunir-se, às vezes em modo de conspiração, para debater os assuntos do cotidiano que lhes assolam a alma. Eles são Hugo Rufino Marques, Pedro Coito, Tiago Campos e eu, Pedro Moleiro, que nesta sessão cabe-me ter o papel de moderador. Meus senhores, cumpre-se hoje o 49º aniversário do 25 de Abril, em que centenas de militares, liderados pelo movimento das Forças Armadas, foram termo a uma ditadura que tivera sido militar, depois salazarista e por fim marcelista e que durava desde maio de 1926. As palavras de ordem eram o fim da Guerra do Ultramar, a liberdade e o poder popular. Dessa revolução, a Revolução dos Cravos, nasceu o Estado Democrático Parlamentarista, que perdura até aos dias de hoje. O país modernizou-se, a taxa de analfabetismo é praticamente inexistente, criou-se o Serviço Nacional de Saúde que permitiu que os cuidados médicos chegassem de forma universal e tendencialmente gratuita a todos, o divórcio e mais tarde o aborto foram legalizados e a liberdade de expressão e de eleição dos nossos representantes políticos foram instaurada. Mais tarde, em 1986, com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, milhões de contos foram canalizados para a construção de infraestruturas e vias de comunicação que revolucionaram tecnologicamente o país. Portugal deixaria de ser um império presente nos 4 cantos do mundo, abrindo as fronteiras para a entrada do comboio da Europa. Posto isto, meus senhores, nesta altura em que vivemos mais tempo em democracia que em ditadura, que balanço dão sobre estes últimos 49 anos? Quem quer começar? Bem, eu posso começar. Olá a todos. Olá a todos os que nos estão a ouvir também. De facto, aquilo que nós temos aqui são 4 jovens que nunca viveram outro regime sem ser o regime democrático. E eu sempre ouço falar os valores de Abril, defender os valores de Abril, defender os valores de Abril, mas muito sinceramente para mim, os valores de Abril não me dizem nada de concreto. E não me dizem nada porque os valores de Abril era ter uma habitação. Eu não tive em Portugal. Ter acesso a uma educação gratuita. Eu paguei propinas caras
na faculdade, ter acesso à saúde. Muitas vezes eu tive que contratar um seguro de saúde porque não tinha acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Por isso, há muitas medidas que vêm explícitas na Constituição, que são os tais valores de Abril, que ainda hoje as pessoas reclamam e dizem que cada vez estão piores, cada vez estão piores. Por isso, de facto, aquilo que eu acabo por dizer às pessoas que falam sobre os valores de Abril e que antigamente era pior, bem, de facto, antigamente podia ser pior. Houve uma melhoria, mas não é pelo facto de ter havido uma melhoria que a nossa geração vai ter que viver exatamente só com essa melhoria que foi feita e não pensar no futuro. Vive-se muito, muito preso ao passado, e em vez de estarmos a falar se os valores de Abril, que eram os valores de 1974, ainda continuam e se estamos a protegê-los, porque é que nós não começamos a falar os valores de 2023? E os valores que nós queremos para 2043? E os valores que nós queremos para 2063? Porque é que no futuro, é o futuro que nós temos que pensar. Vejamos uma coisa. Tivemos hoje no dia que nós estamos a gravar, dia 25 de Abril de 2023, tivemos Lula da Silva na Assembleia da República. Tivemos um circo enorme. E aquilo que eu vi ali foi um presidente que veio a Portugal, um presidente da República do Brasil que veio a Portugal, que não se reuniu com quase nenhum ministro, que andou de norte a sul a tirar algumas fotografias, e a imprensa internacional apenas começou a relatar o que é que aconteceu com a manifestação a favor e a manifestação contra o Lula da Silva no discurso dele do 25 de Abril, que não era já 25 de Abril, mas passou a ser e que não era, e há ali uma parte confusa, e apenas começou a falar basicamente da visita do Lula da Silva à Espanha, ao Reino de Espanha. E o que é que isto tem? O Reino de Espanha vai ter a presidência do Conselho Europeu. Vai assinar, ou está a tratar de tudo para assinar, o acordo com o Mercosul, que é a redução de taxas alfandegárias para um mercado gigantesco, que é toda a América Latina, neste caso Brasil, Argentina, Uruguai, Peru, etc, etc. Faz com que os produtos possam chegar à Europa de uma forma mais barata. Espanha já é o quarto maior investidor no Brasil, investidor direto. E Lula da Silva, em Espanha, reuniu-se com o Ministro da Indústria, o Ministro da Economia, reuniu-se com vários ministros, reuniu-se com empresas, e começaram a discutir o futuro em conjunto. E eu agora pergunto, e Portugal, onde é que fica? É que o acordo com a Mercosul começou no ano 2000. Em 2019 parou, e parou por questões ambientais e dúvidas de vários Estados-membros para com políticas internas, políticas domésticas do governo brasileiro, na altura Jair Bolsonaro, e agora voltou e é possível ser assinado, mas onde é que Portugal fica aqui no meio disto tudo? A única coisa que eu vi foi a imprensa portuguesa estar com medo de que tipo de manifestações é que poderiam haver. António Costa a ir de norte a sul a dizer que nós somos bons, nós somos bons, nós somos bons amigos, nós somos bons vizinhos. Há quem me dera falar com a língua o português do Brasil, que é um... Pronto. E depois, falar do futuro, não. É continuar preso ao passado, falar de um 25 de Abril que só se fala daquilo que se quer ouvir. Olha, eu gostava de ouvir um 25 de Abril a falar do 25 de Abril daqueles que Abril abandonou. E quando eu digo aqueles que Abril abandonou, estou a referir-me aos soldados portugueses africanos das antigas colónias portuguesas que não puderam vir para Portugal porque eram nativos, eram africanos, mas também nos países deles foram considerados traidores porque eram do exército português. E a forma como o 25 de Abril os abandonou. Há muita coisa que nós de facto tínhamos que pensar. Há ainda, o 25 de Abril é ainda muito, muito recente na história, por isso eu tenho a certeza que só daqui a 50 anos é que vamos começar a desenterrar alguns fecheiros e a começar a pensar o 25 de Abril de uma forma diferente. Mas Portugal, eu suspeito que não tem mais 50 anos para perder à espera de se os valores de Abril são ou não os adequados para os dias de hoje. Pedro Coito, pegando aqui nas palavras do Hugo Rufino Marques, as conquistas de Abril foram conquistadas ou foram cumpridas? E se achas também que Lula da Silva veio aqui de férias antes de se reunir com o rei de Espanha para assuntos que realmente interessam ao Estado brasileiro?
Olá a todos, muito obrigado. Sim, a primeira questão, e seguindo a intervenção do Hugo, um, os valores de Abril. Se nós observarmos, quando falamos de valores de Abril, vamos aqui dissecar um bocadinho o que é que queremos dizer com valores de Abril. Valores de Abril são os valores conquistados após a Revolução de Abril, não os valores de Abril da própria Revolução. Essa fez e foi um período conturbado. Um, e todo esse momento da história política portuguesa, mas quando nós referimos valores de Abril, falamos de valores que estão claramente ligados a um desenvolvimento da melhoria da qualidade de vida e das liberdades e deveres dos cidadãos. E quando falamos da habitação, falamos da habitação, da saúde, da educação, da ciência, da cultura. Não nos esqueçamos que a ditadura o que mais afetou foi a educação e a cultura pela censura, e que sem esse campo não podemos crescer em mais nenhum. E quando falamos de valores de Abril, os valores de Abril são... Abril, o 25 de Abril, não é só a Revolução, é tudo aquilo que simboliza, como os símbolos da nação. São um hino, são a bandeira, são o nome do país, é a sua legislação, mas a simbologia, o 25 de Abril vai ainda mais além da simbologia, e foi fundamental na mudança do período. Claro que depois, quando vemos, perante a intervenção também do Hugo e aquilo que ele disse sobre a vinda do Lula a Portugal, eu tenho que discordar por completo, porque o Lula passou 5 dias em Portugal e foi almoçar na tarde do 25 de Abril a Madrid, depois de reunir em Portugal. Claro que as conversações que são encetadas são à porta fechada, provavelmente nunca serão públicas, talvez daqui a 100 anos saberemos alguma coisa, mas aquilo que foi, em termos até de importância, de peso, da duração, claro que quantidade não é qualidade, nem importância, mas a agenda que o trouxe cá, trouxe-o primeiro a Portugal e trouxe que estivesse em Portugal no 25 de Abril e nas celebrações do 25 de Abril. Claro que os acordos bilaterais que tem a desenvolver com Espanha é outro tema, portanto é algo que tem a ver também com a presidência de Espanha, a presidência da União Europeia, que se segue, e não propriamente com Espanha diretamente. Os números que o Rufino referiu são fundamentais, mas eu preocupo mais com outro ponto, e aqui falando do futuro, preocupo-me mais com o ponto daquilo que o Brasil e todos os BRICS estão a fazer e se estão a posicionar na geopolítica mundial, e monetária, com a criação, e isto é público e não é discutido em Portugal, não tem sido discutido em Portugal de forma séria e profunda, a criação de uma moeda que faça oposição, concorrência ao dólar como reserva de valor mundial, e também ao euro com a segunda posição. E isto é poder, a gestão da moeda, a gestão do meio de trocas de valor e de comércio mundial é fundamental, e certamente que isso foi debatido e que foi tema de conversa tanto na visita a Portugal como na visita à Espanha, como nas visitas anteriores à China, portanto temos que nos focar no posicionamento dos BRICS, e a nossa relação com o Brasil é estratégica, histórica, simbólica e realmente também fundamental para a liberdade de ambos os povos. Agora, aquilo que nós temos que ver é o futuro, e o futuro não é muito risonho. O número de democracias no mundo tem estado a diminuir, o número de muros que separam fronteiras tem estado a disparar, e para valores, não tenho números em quilómetros, mas em artigos recentes publicados em vários jornais internacionais, esses números já superam aquilo que foi no período da Segunda Guerra Mundial, ou anterior e posterior também. Estamos a voltar a ver o reerguer de muros físicos. Isto é muito grave, e quando estamos aqui a criar uma parceria com o Brasil,
também tem a ver com a forma como Portugal se vai posicionar geopoliticamente, geoestrategicamente para o futuro. E num futuro que não se vê risonho, antes pelo contrário, vê-se como uma perda de liberdades e de direitos. E também dos deveres associados. É aqui que Portugal, é aqui que os valores de Abril têm que ser defendidos, e também esta simbologia, mesmo que seja só mesmo isso, simbólico, a presença do Lula em parte nas comemorações do 25 de Abril pode significar algo, ou pode querer passar uma mensagem de que há uma urgência em defender valores de liberdades num mundo que está a tender novamente, ciclicamente, para as ditaduras. Eu agora gostaria de referir que o dia 25 de Abril não é apenas uma data comemorativa do fim do salazarismo e do marcelismo em Portugal, mas também uma data de comemoração do final do fascismo em Itália. Em Itália houve a revolução com o final do mandato de Mussolini, com o fim da Segunda Guerra Mundial em Itália, que aconteceu no dia 25 de Abril de 1945, quando as tropas italianas da República Social Italiana Fascista de Benito Mussolini perdeu o controle do país, tanto que ele depois acabou por ser fuzilado. Foi nesse dia que ficou tudo decidido. E esta data é importante porque, sendo um feriado em Portugal, também é um feriado em Itália. E a maior parte das pessoas não está ao corrente desse facto histórico, e eu acho engraçado interlinhar as duas revoluções que aconteceram em ambos os países, que aconteceram com certas similaridades, que nós nem paramos para pensar, que foram em anos distintos, mas a consequência foi mais ou menos a mesma. Mas sim, acabando e terminando esta primeira intervenção, eu considero que o país português tem desafios pela frente, bastante elevados, com bastante risco. Também gostaria de afirmar que certos partidos políticos não se comportaram muito bem na manifestação que fizeram na Assembleia da República, neste caso o Chega. Também considero que aquela batalha que houve entre várias fações, ou seja, entre a grande maior parte do Parlamento, dominado por forças à esquerda do Chega, que começaram a bater palmas, e a outra parte minoritária do Chega, que começou a fazer barulho e a apresentar cartazes, não foi um momento bonito, que não dignificou o 25 de Abril, aquilo que nós temos como significado histórico, e espero que não se volte a repetir nos próximos 25 de Abril, sobretudo no ano do 50 aniversário. Posso passar a vez aos meus colegas. Muito obrigado, Tiago. Meus senhores, mas Portugal tem sido um país um pouco à margem do que tem sido as outras democracias ao longo do mundo ocidental, tendo a extrema-direita ganhando poder de forma muito tardia. O que é que acham que faz com que Portugal seja um país diferente, ou que seja um país mais atrasado, digamos, em relação às outras demais democracias ocidentais? Eu não acho que Portugal seja um país atrasado. Aquilo que eu acho é que Portugal... vamos lá ver. Na história do século XX, houve a Segunda Guerra Mundial que abrangeu quase todo o território europeu, com exceção do território português. E essa paz, essa calmia que Portugal acabou por ter no período da Segunda Guerra Mundial faz com que o regime do Estado Novo se solidifique, na realidade. E todo o resto da Europa, quando termina a guerra, entra na sua reconstrução. Isso faz com que as pessoas também mudem as suas mentalidades. Aliás, Paris cresceu e foi toda ela construída pelos portugueses que foram de assalto. Por isso, uma das coisas que acontece é quando se dá o 25 de Abril, nós tínhamos uma população altamente analfabeta, uma população que não sabia ler nem escrever. Hoje, nós temos uma população que só sabe ler e escrever, não sabe interpretar aquilo que lê e que escreve. Isso é um outro tipo de problema. Nós passamos, da mesma forma que a economia portuguesa passou da agricultura para os serviços, nós passamos da ditadura para a democracia, mas sem dar às populações as informações necessárias ou ensinar-lhes que democracia é que estávamos a ter, que modelo democrático é que estávamos a ter. Ainda hoje as pessoas pensam, quando vão votar, que vão votar no Primeiro-Ministro. Ninguém em Portugal vota no Primeiro-Ministro, só votam em deputados.
é depois os deputados do partido que é mais votado. O partido que é mais votado é chamado para formar governo e que até pode acontecer que a cara desse partido nem venha a ser primeiro-ministro. Pode acontecer o caso de ser o número 2 ou o número 3, ou ser uma outra pessoa. É quem aquele partido escolheu para ser governo. E as pessoas não sabem disso. Não imaginam isso. As pessoas nem sabem quem são os deputados da sua área de residência. Não sabem quais são os deputados do seu distrito. E esta falta de noção cívica faz com que, de facto, a democracia em Portugal esteja em risco. Portugal recebe tudo o que os outros países recebem, mesmo que seja com alguns anos de atraso. Mas tudo chega. Nós estamos num mundo global, tudo chega aqui, aí, neste caso em Portugal também. Por isso, de facto, aquilo que falta é mesmo uma boa intervenção nas escolas para uma boa formação cívica. E quando eu digo uma boa formação cívica, eu não estou a dizer ensinar aos alunos a igualdade de género ou esse tipo de temas. Não, é dizer, a ensinar aos alunos o que é a Constituição, o que é que diz a Constituição, quais são os poderes do Presidente da República, porque é visível também nos debates presidenciais que nós tivemos na última eleição. Todos os candidatos discutiam questões que não eram da órbita do Presidente da República. Eles somente discutiam questões que eram da órbita do governo. Não sabiam as diferenças entre uma coisa e outra. Eu penso que apenas Tino de Rãs é que acabou por ter dos únicos um discurso que era o mais próximo de um Presidente da República. Por isso, é ensinar às pessoas. E as democracias são, de facto, dos sistemas políticos mais frágeis que existe à face da Terra. Isto porquê? Porque aceita qualquer tipo de ideias. E aceitar qualquer tipo de ideias significa que até aceita as ideias dela ser destruída ou de ser condicionada a um grupo de pessoas. Por isso, sem uma boa formação cívica, dada desde pequeno, ensinando quais são os direitos e os deveres e quais são as posições de cada entidade pública, neste caso, o que é que faz o Governo, o que é que faz o Parlamento, o que é que faz o Presidente da República, o que é que faz uma Câmara Municipal, o que é que faz uma Junta de Freguesia e agora, mais recente, que nem é de voto direto e devia ser, o que faz uma CCDR, que as pessoas nem sabem o que é uma CCDR e são elas que gerem os fundos europeus para serem alocados nas suas regiões. As pessoas deveriam saber e intervir, porque a única intervenção que grande parte dos portugueses fazem é em greves, em manifestações e abaixo-assinados ou, mais recentemente, partilhas de comentários menos agradáveis ou mais revoltosos em redes sociais. E isso não é democracia, isso é uma demoniocracia. Obrigado, Hugo. Mas pegando aqui nas palavras que foram ditas, meus senhores, mas desde 1974 nem tudo foi mau, para não? Quem quiser Não, começar. claro que não. Não, Claro, não. nem tudo foi mal, não. Obviamente que não. Teve as suas coisas positivas, teve as suas coisas negativas, como seria natural em tantos anos de existência da democracia. Sim, aliás, não há nenhum sistema é perfeito. Mas o facto de nem tudo ter sido mau não significa que nós para o futuro não queiramos algo melhor. Eu lembro-me há uns meses atrás estarmos a falar sobre o investimento da União Europeia e o desenvolvimento que esse investimento teve na região do Algarve. E houve uma pessoa que me disse: Pois, Hugo, mas tu até que não concordas muito com esta União Europeia, mas se não fosse a União Europeia, não havia grande parte do investimento que houve aqui no Algarve, e o crescimento de melhores condições de vida, etc, etc. E eu disse a essa pessoa: tudo bem, eu concordo que os investimentos foram muito, muito vantajosos, mas a minha questão é: foram vantajosos no passado e a quantidade de trabalho que há agora para os jovens. É que se nós formos também fazer as contas, o meu avô, que vive em Vila Real de Santo António, eu lembro-me dele dizer: antes de virem os investimentos da União Europeia, aquilo era só fábricas de peixe e havia trabalho para toda a gente. Hoje em dia não há trabalho quase nenhum na região do Algarve. Por isso, tudo bem que foi muito bom na melhoria da qualidade de vida, mas a qualidade de vida também não é apenas ter uma casa com água, é também ter um trabalho ou não, mas ter condições para que a pessoa possa
viver. A pessoa tenha a comida na mesa, a pessoa tenha acesso à educação, a pessoa tenha acesso à saúde. Não é apenas dizer, olha, nós agora temos aqui canalização e temos aqui uma bela área para turismo. Eu aqui tenho que discordar contigo, porque eu considero que houve uma transição do primeiro setor, da agricultura e da pecuária e das pescas, para os serviços e da indústria também, ou seja, do primeiro e segundo setor, para o terceiro, dos serviços. Hoje em dia não temos mais as pessoas a trabalhar nas fábricas de pesca no Algarve, mas temos elas a trabalhar em cafés, a trabalhar nas áreas turísticas e a trabalhar em hotéis, em restaurantes e noutros tipos de atividades. Podemos argumentar que isso acaba por ser um outro tipo de desenvolvimento diferente daquele que podia ser o ideal. É verdade que Portugal hoje cada vez tem menos indústria em relação à percentagem que poderia ter, que teve noutros tempos. É verdade que estamos cada vez mais dependentes de serviços e que eles tornam-se cada vez mais preponderantes em Portugal, o que torna um bocado asfixiante e dependente Portugal da União Europeia. Agora a questão é, como é que nós podemos manter o desenvolvimento do terceiro setor alicerçado também no desenvolvimento dos dois primeiros setores, da indústria e da agricultura e derivados? O que é que nós podemos fazer para que haja um equilíbrio que leve a um desenvolvimento proporcional que transforme Portugal numa economia desenvolvida? Pegando aqui nas palavras do nosso colega Tiago Campos e parafraseando Fernando Pessoa, Pedro Coito, falta de cumprir isto de Portugal. Se falta cumprir-se Portugal, isso é uma questão muito, muito profunda. Cumprir-se Portugal, isso já remete para o campo da poesia, se bem que não vou por aí agora. Mas aquilo que falta a Portugal e do que foi a intervenção dos caros colegas antes, eu penso que o que falta a Portugal, se eu pudesse resumir numa única coisa, e na realidade acho que é falta de capital. No fundo, o que falta em Portugal é capital. Capital para crescer, capital para os seus projetos e acima de tudo, falta capital interno. Mas eu já lá vou a essa questão. O capital reflete-se naquilo que nós vemos nos portugueses. Os portugueses, quando saem de Portugal, são os melhores. São sempre os melhores. Isto também está um pouco ligado, não está ligado, aliás, não está ligado à nossa ideia de promoção. É, na realidade, até bastante demasiado honesta. Devíamos ainda promover mais. Porque os feitos que os portugueses que emigraram, historicamente e hoje muito mais, são extraordinários. Mas, a par dos que ficam em Portugal, a maior parte não vemos esses feitos realizados ou feitos sequer equiparáveis, salvo raras exceções. E porquê? A questão é o porquê. Qual a raiz do problema? E o capital é aquilo que permite investir e fazer os projetos andarem para a frente. E quando falo de projetos, falo também de projetos das instituições públicas e do associativismo, do cooperativismo, de movimentos independentes, de movimentos partidários propriamente ditos, do seu desenvolvimento, das suas campanhas, de explorar e desenvolver programas políticos, porque é um pouco aquilo que nós vemos hoje nos partidos ditos centrão, mas nomeadamente no partido da oposição, o principal partido da oposição, é uma falta de ideias, é uma falta de projetos. E é incrível, penso, dizer que há uma falta de ideias quando o país está cheio de potencial, está cheio de ideias, está cheio... Então, onde é que as ideias se perdem pelos interlocutores para chegar à oposição? Mesmo que seja só para fazer para a oposição e depois passarem para o governo os executarem, como é tradição de ambas as partes, o que é que falta para executar isto? Falta o combustível. E esse combustível... historicamente, Portugal é um país descapitalizado. Portugal é um país que foi muito tardio no desenvolvimento da máquina a vapor, da ferrovia, de toda a indústria, da eletricidade. Os sistemas elétricos em Portugal, ou a rede nacional, só nos anos 50 é que se começou a desenvolver e era quase uma rede local, regional, se é que tanto, e isso reflete-se a longo prazo
e também é em si uma consequência e é em si uma causa. Depois, houve aqui um ponto muito interessante sobre a questão da indústria pesqueira no Algarve da queda da indústria pesqueira no Algarve. E isto vem com a União Europeia. Isto também a União Europeia, como qualquer projeto político supranacional, não é só rosas, não é só um mar de rosas, traz por vezes problemas que a nível de determinadas regiões, como no caso do Algarve, Vila Real de Santo António, podem até, ou terão sido, mais prejudiciais no cômputo geral do que benéficas para a qualidade de vida e para a riqueza e para, lá está, a acumulação de capital das populações locais. E isto também destrói uma elite de empresários, destrói uma elite que não se souberam renovar, também é certo. Portanto, isto é um problema que é tudo menos simples, é altamente complexo. Mas falta o óleo e falta o óleo e o petróleo da máquina. Mas, acima de tudo, um combustível que fosse renovável para o futuro. E depois há aqui um ponto também muito interessante, para além da destruição das indústrias. E não foi só a indústria pesqueira, foi a indústria, a agricultura, a agroindústria, também foi completamente arrasada. E isto, eu acho que fica aqui o registro para um tema de um próximo podcast do porquê, porque se entrarmos por aqui vamos mudar toda a temática. Mas há um ponto também muito interessante, para além das imposições diretamente políticas, há uma imposição monetária que subscrevemos, o euro, e até havia um famoso político e que aparecia nos painéis da televisão, o Medina Carreira, que falava e empunhava cartazes e papel a dizer, gráficos projetados a dizer que havia uma correlação direta entre o momento que entrámos no euro e o empobrecimento e a perda de capital, já o pouco que tínhamos em Portugal. E isto há que pensar, porque o que é o euro, mais uma vez, e de que forma é que teve de impacto ao perdermos a soberania monetária sobre Portugal. E aqui volto a tocar na importância de haver aqui os BRICS, estarem a falar num novo standard monetário global, uma nova moeda base para fazer concorrência ao dólar e ao euro. E lá está, Portugal também tem que pensar nisto, perdeu soberania monetária. Se surgir aqui uma nova moeda concorrencial, seria isso interessante ou relevante para Portugal, para a expressão que é Portugal, para vir investimento, para vir capital estrangeiro do Brasil investir em Portugal? Já o vem, já há bastante. Mas até que ponto é que isso é benéfico? É que depois também o retorno do investimento nesse capital volta para o país ou volta para os seus investidores dos países em que de onde provém esse capital. E Portugal tem é que investir em si próprio. Mas muitas das vezes aquilo que se menciona, e bem, é que o primeiro ponto é investir na educação. E nós investimos na educação. E o que é que aconteceu? Temos jovens que estão preparados bem demais para o país e para a estrutura económica do país que temos. E isto agora recentemente, sem um artigo que foi publicado até pela Euronews, salvo erro, que a Índia está a enfrentar... aliás, o artigo foi publicado na Euronews, mas a origem é da Bloomberg. E que a Índia está a enfrentar um grave problema por ter também, já neste momento, um excesso de oferta de mão de obra extremamente qualificada, universitária, diferenciada, mas que não tem sequer uma estrutura empresarial, nem de capital, nem de financiamento de projetos, de ideias, para que isso traga verdadeiro valor. E depois o que é que acontece? Há uma fuga também desses recursos humanos da população que é obrigada até mesmo a sair do país e outras vezes, quando não o é, também enfrenta desafios muito mais complexos. Deixo aqui esta questão também para os meus colegas, do que é que acham desta questão da imigração e da ligação à falta de capital no nosso país. Muito obrigado, Pedro Coito. Infelizmente o nosso tempo está a acabar, mas há espaço ainda para considerações finais. Tiago Campos, querem começar, por favor? Muito bem, irei começar. Eu gostaria de dar a minha consideração final falando do seguinte.
Hoje vivemos um momento em que Portugal vive uma ameaça crescente na sua democracia, naquilo que os ideólogos e os revolucionários do 25 de Abril idealizaram para Portugal. Daí eu pergunto, através de ameaças que existem de partidos populistas, como o Chega, se esses partidos tornar-se-ão mais preponderantes no futuro, podendo ameaçar os alicerces democráticos da nossa Terceira República. Para terminar, gostaria só de dizer que o Chega, não, a meu ver, não deve ser legalizado, porque se fosse para o legalizar ou não permitir a sua existência, já teria de ter sido feito no passado. E existem outros exemplos históricos, como o ERGT e até, de certo modo, o MRPP, que trazem ideias igualmente ou até mais radicais e que nunca foram legalizados ou foram impedidos de participar nas eleições. E pronto, é isto que eu tenho a dizer. Um resto de uma boa noite a todos, aos meus colegas e aos ouvintes. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Hugo Rufino Marques, por favor. Bem, o que eu queria deixar aqui mais no fim é lembrar que nós não podemos fazer uma democracia sem consequências. A consequência da democracia é podermos ouvir coisas que não gostamos e temos que as aceitar, mas também temos que deixar algumas linhas do que é e do que não é aceitável. Porém, temos que começar a olhar para o futuro, exigir mais daqueles que nos representam e exigir também que o Parlamento não seja a casa da democracia e não o círculo da democracia, onde até o Presidente da Assembleia da República perde as estribeiras, o que nunca deveria ter acontecido. E basicamente aquilo que eu vou digo a todos os que os que nos estão a ouvir é: aproveitem estes períodos de reflexão e vão ao cinema, vão ao teatro, vão ler livros, vejam as atividades que existem organizadas pelas câmaras municipais, participem, sejam ativos, porque vocês não precisam de um partido político para serem cidadãos ativos. Aliás, um partido político, a única coisa que faz é amordaçar a vossa liberdade de cidadãos. Muito obrigado, Hugo. E por fim, Pedro Coito. Muito obrigado. Eu queria assinalar que este foi o primeiro 25 de Abril, desde que me lembro, nos meus 28 anos, não nos 28, mas talvez em 20, 25, que não deu na televisão o filme Capitães de Abril. Em nenhum canal de cabo. Dei-me ao trabalho de verificar e contra-verificar que não se encontrava nas grelhas de nenhum destes canais. É um filme, é um bom filme, não é nenhum filme genial para aquilo que é o cinema português, e que até teve que integrar atores estrangeiros e dobrar, fazer dobragens. Deveria no mínimo ser criticado, mas não deixa aqui de ser uma simbologia de como passámos a ter os programas de toda a tarde dos canais públicos a passar música pimba, nada contra, em detrimento de um filme que já toda a gente provavelmente viu e reviu várias vezes como eu, mas que é um filme que simboliza também esta data e relembra o 25 de Abril. E mais uma vez aqui a cultura, a importância da cultura, a importância da simbologia desta data, e resta-me apenas dizer: 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Está fechada a primeira edição do Que Nome Damos a Isto, Mesa Redonda. Hugo Rufino Marques, Pedro Coito, Tiago Campos com Pedro Moleiro. E para finalizar, deixo o tema de 1999, Don't Look Back in Anger, dos britânicos Oasis, como sugestão musical. Por fim, agradecemos encarecidamente o apoio do Postal do Algarve a este podcast. E muito obrigado, meus amigos, e até à próxima.